Se você estiver assistindo isso agora, por favor, preste atenção. Não estou aqui para te assustar ou contar uma história qualquer. Não tenho interesse em fama, em likes ou em criar conteúdo para um canal de YouTube. Eu só quero deixar registrado, porque parte de mim ainda precisa entender o que realmente aconteceu. Meu nome é João Pedro, tenho 34 anos, sou engenheiro civil, moro em São Paulo. Não sou místico, nunca fui. Cresci ouvindo meu pai dizer que tudo na vida tem explicação lógica e por anos acreditei nisso. Mas o que vivi em novembro do ano passado não tem explicação. O convite. Tudo começou com uma mensagem simples. Vamos para a chácara da família esse fim de semana. Precisamos respirar. Era do Marcos, amigo meu desde os tempos da faculdade. Um cara tranquilo, meio desligado, mas sempre presente nas horas certas. Nos falávamos com menos frequência nos últimos anos, mas a amizade seguia intacta. Ele dizia que tinha herdado uma chácara no interior de Minas Gerais, numa região chamada Pedra Negra. Um lugar quase esquecido no mapa. Me falou da mata ao redor, do silêncio, da tranquilidade. E naqueles dias, eu realmente precisava de paz. Estava esgotado de prazos, reuniões, barulho e concreto. A ideia de passar alguns dias longe da cidade me pareceu perfeita. Aceitei. Chegada à Pedra Negra, saí de São Paulo numa sexta-feira de manhã, dirigindo sozinho. Marcos já estava no local. Disse que me esperaria lá. As primeiras horas de viagem foram normais, mas depois de certo ponto, o GPS parou de funcionar. As instruções do Marcos eram precisas, escritas à mão. Quando passar da ponte de madeira, vire à esquerda na estrada de terra. Siga até ver duas pedras grandes lado a lado. Aquilo é o marco da entrada da propriedade. Cheguei no final da tarde. A chácara parecia retirada de um filme antigo. Uma casa de madeira simples, cercada por vegetação densa. Nada de sinal no celular. Nada de vizinhos visíveis. Só mata e o som do vento. Marcos estava lá. Me recebeu com um sorriso, me ofereceu uma cerveja e disse: "Aqui você vai dormir como nunca." E ele tinha razão. Naquela noite, a paz parecia real. Fizemos um churrasco, falamos da vida, relembramos histórias antigas. Foi só depois da segunda cerveja que ele mencionou a tal trilha. Tem uma trilha antiga aqui perto. Os moradores chamam de Trilha do Esquecido. Nome simpático, comentei. Não é só nome, ninguém aqui entra nela. Fiquei curioso. Ele não quis falar muito, só disse: "Se for andar por aí, não entra nessa trilha, principalmente sozinho, e nunca depois das 4 da tarde." Achei que era só folclore local, mas o olhar dele parecia sincero. Ele falava com medo. A trilha. No dia seguinte, Marcos precisou ir ao vilarejo comprar mantimentos. Fiquei sozinho na chácara. Como sou curioso por natureza, decidi explorar os arredores. Peguei uma mochila, garrafa d'água, lanterna, canivete. Fiz trilhas antes, nada fora do comum. Sabia como marcar caminhos, seguir pontos de referência. Depois de cerca de 1 hora andando, encontrei o tal portal de pedras que ele mencionou. 2 rochas grandes, cobertas de musgo, formando uma passagem natural entre as árvores. A trilha parecia comum. Entrei. Logo de cara, percebi algo estranho. A vegetação era mais fechada, não ouvia pássaros, o ar estava parado. Comecei a marcar o caminho com pedaços de tecido vermelho que carregava justamente para isso. Fui andando por mais de 40 minutos. Tudo começou a ficar estranho. Senti o tempo passar de forma esquisita. Olhava o relógio e os minutos pareciam se repetir. Comecei a duvidar da própria direção. Voltei pelo mesmo caminho, mas não encontrava os panos vermelhos que havia amarrado. Era como se alguém os tivesse retirado. Dei meia volta e me vi em um trecho que não lembrava de ter passado. As árvores pareciam idênticas. Nenhum ponto de referência. A mata era um labirinto. E então, ouvi meu nome. João. Parei. A voz era baixa, masculina.
arrastada. Girei sobre os calcanhares. Nada, silêncio absoluto. Continuei andando, mais vozes, mais confusão. Comecei a entrar em pânico. As árvores pareciam se aproximar. As sombras se alongavam, mesmo sem o sol mudar de posição. A noite mais longa da minha vida escureceu rápido, mais do que o normal. A lanterna começou a falhar, o cansaço tomou conta. Encontrei uma árvore oca e decidi passar a noite ali. Dormir, ou pelo menos tentar. Mas não consegui. Passei horas ouvindo barulhos, galhos quebrando, folhas se mexendo. Risadas? Não sei. A pior parte foi quando comecei a sentir que estava sendo observado. Por mais de uma vez, tive certeza de ver alguém ou alguma coisa entre as árvores. Sempre parado, sempre me olhando. Não era imaginação, era uma presença forte, inexplicável. O pântano e a cruz. Ao amanhecer, continuei andando, desidratado, exausto, sem rumo. Foi quando cheguei a uma área alagada. Um pântano escuro de água parada, flutuando pedaços de madeira, sacos velhos, coisas que não consegui identificar com clareza. Havia um cheiro forte, podre, e no centro, uma cruz de madeira cravada na lama. Me aproximei, contra a razão. Havia nomes entalhados nela, muitos, riscados, apagados. Um deles, no fim da lista, dizia João Pedro. O choque me derrubou. A mente entrou em colapso. Comecei a tremer. Tive náuseas. Achei que ia morrer ali. A fuga. Depois de horas parado, levantei. Lutei contra o medo e andei. Só andei, até que encontrei uma clareira. Depois uma trilha, uma estrada. Voltei à chácara, sujo, em estado de choque. Mas Marcos não estava lá. A casa estava trancada, as janelas fechadas. Ninguém me respondeu. Caminhei até o vilarejo no dia seguinte. O senhor falou em Marcos? Me perguntou um dos moradores, franzindo a testa. Essa casa está abandonada faz uns 15 anos. Nunca teve ninguém com esse nome aqui. Meu mundo desabou. Fiz BO. Procurei por ele em todas as redes sociais. Nada. O telefone dele desapareceu da minha agenda. O número, inexistente. É como se ele nunca tivesse existido. Depois voltei para São Paulo. Fiz exames, tomei remédios. Psicólogos disseram que foi um surto. Estresse agudo, isolamento, confusão mental, alucinação induzida por pânico. Talvez. Mas todas as noites, quando fecho os olhos, vejo a cruz no pântano e o meu nome nela. E até hoje, ao andar por florestas, sinto algo observando. Nunca voltei à Pedra Negra. E meu único conselho para quem está lendo isso é: não vá, não procure. E se um dia alguém te convidar para uma chácara isolada numa cidade chamada Pedra Negra, diga não.